Viva um dia de cada vez. A vida é simplesmente uma coleção de pequenas vidas, cada uma vivida um dia de cada vez. Aprendi que devemos viver cada dia encontrando beleza nas flores e na poesia, e conversando com os bichos. Que não há nada melhor do que um dia com sonhos, pores do sol e brisas refrescantes. Mas acima de tudo aprendi que a vida é me sentar em bancos junto a riachos antigos, com a minha mão sobre o joelho dela e às vezes, nos dias bons, me apaixonar. É com essa frase do escritor Noah Kahan que eu começo a reflexão de hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira e todos os dias eu posto uma reflexão diária aqui nesse canal, logo pela manhã. E à tarde eu posto um compilado com algumas mensagens que foram postadas aqui anteriormente, para você que gosta de vídeos com uma duração maior. Venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que tem buscado uma vida com mais saúde mental, autocuidado e autoconhecimento. Tem sido cada vez mais difícil viver um dia de cada vez, não é mesmo? Para algumas pessoas, o simples ato de estar no presente exige delas um esforço tão grande que é como se elas estivessem fazendo um exercício físico pesado. Eu penso que, muitas vezes, é difícil para nós vivermos um dia de cada vez, porque os problemas vão se juntando. E quando a gente menos percebe, alguns problemas da semana passada se juntaram com os problemas do dia de hoje e ainda tem as preocupações com o futuro. Tudo isso se junta e forma uma grande bola de neve, na qual nós não conseguimos mais distinguir quais são os problemas de antes, quais são os problemas de hoje e quais são os problemas que podem ou não acontecer no nosso futuro. Mas a verdade é que, se queremos viver uma vida mais saudável, se queremos nos sentir menos ansiosos e menos aflitos com tudo, precisamos encontrar equilíbrio e precisamos tentar viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez pode ser um desafio para muitas pessoas, especialmente para aquelas que sofrem com ansiedade ou preocupações excessivas. A ansiedade é uma condição que pode afetar tanto a saúde mental quanto a física. E muitas vezes pode ser desencadeada pelo excesso de preocupações com o futuro, o passado ou o presente. Augusto Cury, autor de diversos livros sobre saúde mental, fala sobre a importância de aprendermos a controlar nossos pensamentos e emoções para termos uma vida mais equilibrada. Ele afirma que muitas vezes ficamos presos em nossos próprios pensamentos e acabamos nos sabotando, impedindo-nos de aproveitar o momento presente e viver um dia de cada vez. Um exemplo de alguém que lutou contra a ansiedade e aprendeu a viver um dia de cada vez, lutando contra a autossabotagem, é a atriz Emma Stone. Em uma entrevista, ela falou abertamente sobre sua batalha contra a ansiedade e como ela aprendeu a controlar seus pensamentos e emoções. Ela disse que costumava se preocupar muito com o futuro e com o que poderia dar errado e sobre como ela poderia ser facilmente substituída por outras atrizes. Ela aprendeu a se concentrar no momento presente e em como poderia aproveitar aquele momento ao máximo. Também aprendeu a dar valor para suas características que a tornavam única e começou a se tratar com mais generosidade e carinho. Pense em uma pessoa que está constantemente preocupada com o seu futuro, como um estudante que está sempre preocupado em ter boas notas, conseguir um bom emprego, ter uma carreira de sucesso. Essas preocupações podem se tornar tão intensas que a pessoa acaba perdendo a motivação
e o foco nas tarefas do dia a dia, o que pode levar a problemas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. Por outro lado, uma pessoa que aprende a viver um dia de cada vez pode se concentrar em realizar as tarefas do momento presente com mais atenção e dedicação, sem se preocupar excessivamente com o futuro. Essa pessoa pode achar mais equilíbrio e satisfação em sua vida diária sem que se sinta sobrecarregada com as pressões e preocupações do futuro. Agora pense em alguém que está criando um filho, alguém que está sentindo nos ombros o peso e a responsabilidade de formar um ser humano. Essa pessoa pode se cobrar excessivamente em ser perfeita, em não falhar nunca e sempre estar um passo à frente de tudo, sem se dar conta de que ela não está formando uma cópia dela mesma. E de certa forma, mesmo que estivesse, ela não teria como exigir que seu filho ou filha fossem perfeitos. Afinal, essa pessoa não é perfeita, pois todos nós somos cheios de defeitos. O que alguém que está criando um filho, alguém que está auxiliando um ser humano para ser formado, precisa entender é que ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, melhor seria usar toda a sua energia para criar um ser humano capaz de reconhecer suas próprias falhas quando necessário. O mundo pode ser um lugar melhor e a saúde mental das pessoas pode estar cada vez mais aprimorada. E isso começa com os nossos pequenos, ou seja, isso começa com a nossa criação. Precisamos ensinar nossas crianças a viverem um dia de cada vez, respeitando os outros e a si mesmas, e sabendo que vão falhar sempre, mas que reconhecer isso e procurar melhorar é sinal de caráter e de maturidade. Eu dei alguns exemplos específicos aqui, mas a verdade é que viver um dia de cada vez é uma prática que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento da vida em que ela esteja vivendo, em qualquer experiência que ela esteja experimentando. E uma outra estratégia para viver um dia de cada vez é a prática da atenção plena, também conhecida como mindfulness. A atenção plena é uma técnica que ajuda as pessoas a se concentrarem no momento presente, sem julgamento ou distração. Essa prática pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, além de melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. É importante lembrar que viver um dia de cada vez não significa ignorar o futuro ou negligenciar a importância de planejar e preparar-se para o futuro. É importante ter objetivos e metas a longo prazo, mas sem deixar que essas preocupações afetem a qualidade de vida e a saúde mental no momento presente. Em resumo, viver um dia de cada vez pode ser um desafio, especialmente para aqueles que lutam contra a ansiedade e a preocupação excessiva. Aprender a controlar os pensamentos e emoções, praticar a atenção plena e encontrar um equilíbrio entre as preocupações do futuro e as do presente pode ajudar a melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. E a melhor parte disso tudo é que você não precisa fazer isso sozinho. Você pode contar com ajuda profissional, através de pessoas ligadas à área da saúde mental. Você pode contar com a sua fé. Você pode contar com as pessoas à sua volta. E com certeza você pode contar também com esse canal. Todos os dias, entrando aqui, ouvindo as reflexões e aprendendo um pouco mais sobre essa coisa tão difícil, complicada, mas ao mesmo tempo maravilhosa e fascinante que chamamos de vida. Tudo bem. Sabe quando as pessoas dizem pra gente assim: você precisa parar de pensar tanto assim, precisa sair um pouco da sua própria mente? Aparentemente é um ótimo conselho, mas a questão é
como colocar esse conselho em prática? Para onde poderíamos ir se estamos literalmente dentro da nossa própria cabeça o tempo todo, inclusive nesse momento? Infelizmente, às vezes, o pior lugar para estarmos é dentro da nossa própria cabeça. Mas infelizmente também não temos como sair dela. Pelo menos não da forma como pensamos que isso é feito. Lembrar de traumas do passado, ficar remoendo situações que não saíram do jeito que você imaginava, ou até mesmo antecipar situações e ficar imaginando e criando os piores cenários na sua mente, tudo isso faz você pensar demais e tornam a sua mente um lugar impossível de se estar. Mas aonde você estaria se não dentro da sua própria cabeça? Aqui e agora, sentindo o seu próprio corpo, lidando, enxergando, ouvindo e interagindo com o que está bem diante de nós. Ao sair para caminhar um pouco em algum lugar com uma vista bonita, à beira de uma praia, por exemplo, se você começar a olhar ao seu redor e prestar bem atenção em tudo que você vê e tudo que você ouve, o seu cérebro não vai ter muito o que pensar. Ou seja, não haverá nada mais urgente no seu cérebro do que a vista que te cerca. Tudo o que você precisa fazer em uma situação como essa é sentir. Mas eu estou falando de um cenário lindo à beira da praia. O seu problema de pensar demais não ocorre em situações como essa que eu citei, mas sim, geralmente, às 3 da manhã, quando você deveria estar dormindo para acordar cedo para ir trabalhar no dia seguinte, mas simplesmente não consegue porque a sua mente é invadida por diversos pensamentos que fogem ao seu controle. Mas o fato é, o que estraga o presente, o que te impede de sentir aquilo que você deve sentir aqui e agora, é o hábito de pensar de uma forma excessiva. Mesmo sem uma situação evidente que nos cause aflição, a nossa mente consegue nos provocar um pânico repentino e nos deixa ansiosos, sem qualquer motivo aparente. Sendo que, como eu ouvi uma vez uma psiquiatra dizer, a maioria das coisas que pensamos enquanto estamos ansiosos não se concretizam, não se tornam reais. Para lutar contra o hábito de pensar demais, não devemos analisar minuciosamente esse nosso comportamento. Porque se nós pararmos para analisar, estudar a respeito disso, nós estaríamos apenas piorando a situação. A nossa luta não é entrar num fluxo de pensamento para entender o porquê de não conseguirmos parar de pensar tanto. A nossa luta é para simplesmente respirarmos fundo e vivermos o presente, estando aqui e agora, nos rendendo ao momento presente. Quando você fica focado somente no que está em sua mente, você fica com medo de errar, de falar, de fazer papel de bobo na frente das pessoas. E isso só te faz pensar ainda mais e mais, e te deixa completamente paralisado. Por isso, tem pessoas que abusam do álcool com a desculpa de que fazem isso para se soltar. Mas eu te pergunto, se soltar de quê? Da própria prisão que elas mesmas criaram em suas mentes. Você pode se encher de teorias, aprender tudo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre o ato de pensar muito. Você pode ficar cada vez mais afiado nesse problema que tanto te atinge. Mas você só vai conseguir vencer esse hábito se começar a praticar o hábito de pensar menos e viver mais. Sentir cada momento do seu dia, desde a comida que você coloca na sua boca, até as gotas que caem no seu corpo durante o banho.
não barrar nenhum sentimento, mesmo que esse sentimento seja o descontentamento, a raiva, o constrangimento. Não tenha vergonha de ser transparente, pois assim você não terá medo de ser engraçado, de dar risada com as pessoas, de errar alguma informação durante uma conversa, de tropeçar enquanto caminha em seu ambiente de trabalho e todo esse tipo de coisas que, quando você está somente dentro da sua própria cabeça, parecem ser o fim do mundo. Comece a praticar o hábito de viver mais e pensar menos. Não engula o choro. Certo dia, enquanto eu navegava pelas redes sociais, eu me deparei com um trecho de uma série animada da Netflix chamada Midnight Gospel. E esse pequeno trecho me fez refletir sobre um monte de coisas. A verdade é que a gente faz parte do todo, e esse todo está em constante transformação. Muda de forma, se transfigura. Você é especial, sim. Porque eu sou sua mãe. Não, mãe, eu sei que você vai... Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Você chora. Engole o choro. Quantas vezes nós já não ouvimos isso ao longo de toda a nossa vida? Em momentos que nós nos machucávamos enquanto estávamos brincando, em momentos que nós estávamos sendo chamados à atenção e por algum motivo as palavras que nos dirigiam naquele momento nos faziam querer chorar. Enfim, ao longo da nossa vida fomos ensinados a engolir o choro. Alguns foram ensinados, inclusive, que homem não chora. Tanto homens que por muitas vezes reprimiram sentimentos que os machucavam para continuarem a seguir esse péssimo conselho de que homem não chora, quanto mulheres que foram ensinadas a pensar que homens não têm profundidade em seus sentimentos. Porém, algumas mulheres também foram ensinadas a engolir o choro e serem firmes, fazendo com que algumas delas tivessem que amadurecer muito antes do previsto. Pessoas extremamente machucadas por diversas situações da vida, ou até mesmo por diversas pessoas, que foram ensinadas a fingir que nada disso aconteceu, em prol de uma imagem mais firme, ou no caso dos homens, em prol de uma imagem mais masculina. Então chega o dia em que essas pessoas, que foram ensinadas a não chorar, se deparam com uma situação muito difícil, uma situação extremamente dolorosa, como a perda de um ente querido, ou o término de um relacionamento de longa duração, ou até mesmo quando um sonho que era um grande desejo no coração delas, simplesmente chega ao fim e não se concretiza. E essas pessoas não sabem como reagir. Elas não sabem exatamente o que fazer, pois tudo o que elas têm em mente é: engole o choro. O que fazer quando algo nos machuca muito? O que fazer quando os nossos sentimentos estão completamente embaralhados e confusos? Quando perdemos alguém que tinha um espaço gigantesco no nosso coração? A resposta é simples, é primitiva e instintiva. A gente chora. Veja as crianças, em seu estado puro, ainda sem ter contato com muitos conceitos que os adultos criaram, ainda sem ter contato com a ideia de ter que manter uma pose para impressionar ou para serem aceitas por alguém. Quando algo machuca uma criança, ela simplesmente chora. E às vezes chora sem cessar, de forma desesperada mesmo. É claro que não precisamos copiar essa atitude de forma literal e começarmos a fazer pirraça, espernear e chorar de forma descontrolada,
por qualquer situação que acontece em nossa vida. Afinal, somos adultos, certo? Mas se somos tão adultos, por que ainda brincamos de faz de conta? Fazemos de conta que algumas coisas não nos machucam, fazemos de conta que algumas pessoas não fazem falta e fazemos de conta que algumas situações não nos mudaram para sempre. É tempo de crescer, é tempo de parar de fingir e começar a encarar a realidade, que nem sempre é boa, mas ainda assim é real. Precisamos ir mais fundo em nossos sentimentos, pois eles são as marcas que as várias situações da vida deixaram em nós, seja essas marcas positivas ou negativas. Nós temos a mania de não lermos nenhum manual. Afinal de contas, quem leria um manual para usar um controle remoto? Ou até mesmo para ligar e usar um aparelho telefônico? Sendo que usamos esses objetos o tempo todo e sabemos exatamente como eles funcionam. E de fato, algumas coisas nós já sabemos de cor, mas isso não se aplica à nossa própria mente e nem mesmo aos nossos próprios sentimentos. Não é porque eles sejam seus que você necessariamente sabe tudo sobre eles. Nós investigamos pouco aquilo que está dentro de nós e, consequentemente, não sabemos como reagir quando essas coisas começam a aparecer, começam a afetar o nosso comportamento, nosso humor e os nossos relacionamentos. É como se ficássemos perdidos dentro da nossa própria mente e é como se fôssemos estranhos para nós mesmos. O autoconhecimento é algo extremamente importante para todos aqueles que buscam uma vida mais plena, mais equilibrada e mais conectada com o presente e com os outros. Quando eu digo não segure o choro, estou dizendo que você não precisa fingir estar bem. E que para você realmente ficar bem, você precisa deixar que os sentimentos, os traumas, os medos e as inseguranças venham à tona, para você podê-las enxergar por inteiro e saber exatamente com o que você está lidando. Além disso, não engolir o choro não significa ser fraco. Pelo contrário, significa ter coragem para enfrentar seus sentimentos e enfrentar a vida de forma mais autêntica e honesta. Quando você não engole o choro, você está dando a si mesmo a oportunidade de lidar com suas emoções de forma saudável e encontrar maneiras de superar a dor e o sofrimento. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, chorar é um ato de força, pois mostra que você está disposto a enfrentar suas vulnerabilidades e lidar com seus sentimentos mais profundos. Entretanto, é importante lembrar que nem sempre é fácil deixar as emoções fluírem. Algumas vezes é preciso ajuda para lidar com as feridas emocionais e com os traumas que carregamos. E nesses casos, é importante buscar a ajuda de um psicólogo ou terapeuta para auxiliar no processo de cura e crescimento pessoal. Engolir o choro pode ser um hábito difícil de quebrar, mas com paciência, coragem e apoio, é possível sim se libertar dessa prisão emocional e viver uma vida mais autêntica e plena. Não engolir o choro significa ser honesto consigo mesmo e com suas emoções. Significa ter a coragem de enfrentar suas vulnerabilidades e encontrar maneiras de superar as dificuldades da vida de forma saudável e positiva. Não é uma fraqueza chorar. Pelo contrário, é um sinal de força, determinação e coragem. Portanto, não tenha medo de deixar as emoções fluírem e buscar ajuda quando precisar. Afinal, somos seres humanos e estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Mas isso não significa que precisamos enfrentá-los sozinhos ou fingir que está tudo bem. A vida é muito mais bonita quando vivida com autenticidade e honestidade.
E não engolir o choro é um passo importante para alcançar essa plenitude emocional. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente: eu vou me conhecer por inteiro.